O que não teve em relação de provas e testemunhas em UK que teve nos Estados Unidos? Você vai ver as provas que eu trouxe antes delas deporem, você vai ver documento que eu trouxe antes deles aparecerem, porque eu tenho contatos no United States of America, tá? Que me ajudaram. Então, assim, foi um negócio bem estranho que aconteceu, para falar a verdade. Se você for comparar, você vai ver que foi um negócio muito estranho que aconteceu. Por que o Johnny Depp perdeu, tá, o processo em UK e venceu nos Estados Unidos? Se eu fosse resumir tudo em poucas palavras, seriam: é um sistema diferente, em um tempo diferente, com provas diferentes, em um país estrangeiro. E aí, consequentemente, o veredito acaba sendo diferente. Vamos lá, vamos se aprofundar. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. It's when we leave. Então vamos lá, bem-vindo de volta. Esse vídeo é um retrabalho, tá, do vídeo anterior, porque eu tava na cafeteria, eu inventei de gravar na porra da cafeteria e tava pessoas falando, barulho de cozinha. O editor de Hollywood ainda tentou fazer milagre ali naquele áudio, deixando ele audível, mas ainda não ficou tão bom. Ou melhor, ficou horrível. E aí por isso que eu tô regravando esse vídeo aqui. Tô sem o iPad do FBI, mas vai como vai. Isso não vai ser problema. Por que o Johnny Depp perdeu, tá, o processo em UK e venceu nos Estados Unidos? Se eu fosse resumir tudo em poucas palavras, seriam: é um sistema diferente, em um tempo diferente, com provas diferentes, em um país estrangeiro. E aí, consequentemente, o veredito acaba sendo diferente. Vamos lá, vamos se aprofundar. Então, o que aconteceu? Tá? Existe um termo no meio legal que é chamado Label Tourism. Tá? Esse termo Label Tourism basicamente diz que se você é nativo de um país, você mora no país e você se mete a processar um terceiro e vai até esse país terceiro para você dar continuidade no processo, você está em desvantagem e é bem provável que você perca. Tá? O nome desse termo é Label Tourism, ok? Inclusive, quando o Johnny Depp perdeu nessa época, o The New York Times falou que existia a possibilidade dele ter perdido por conta disso também e tal. Mas vamos lá. Essa é um dos fatores. Segundo fator, o sistema é diferente. Tá? O sistema é diferente. Em UK é um juiz, não é um júri. Em UK, o veredito é baseado em escala, não é baseado em questões, como é nos Estados Unidos. Porque não sei se você lembra, o júri, ele teve, se eu não me engano, 3 questões para responder para dar o veredito. O juiz em UK falou que as provas eram substancialmente a favor da Amber, ou melhor, a favor do jornal The Sun, né? Porque o Johnny Depp estava processando o jornal The Sun. Então, aí o que aconteceu? O time e o próprio Johnny Depp entendeu quais eram as provas que a Amber Heard utilizava e se preparou melhor para quebrar uma a uma, beleza? Se você for parar para pegar, se você for parar para assistir todos os vídeos que eu coloquei aqui no canal, que se eu não me engano são uns 20 e poucos vídeos, fazendo toda a cobertura, você vai ver que, primeiro, a Amber não tem nada, tá? Não tem nada. Ela só tem fotos e só. Fotos, amigos depondo a favor dela e a irmã dela. E de tudo que ela tem, só existiu uma pessoa que viu ela de fato apanhando, né, de Johnny Depp, que foi a Whitney. Beleza? E aí o juiz, né, o juiz lá do UK falou, as provas são substancialmente a favor do The Sun, substancialmente a favor da Amber, então, né, Johnny Depp, você perdeu. O que não teve em relação de provas e testemunhas em UK que teve nos Estados Unidos? A Jennifer Howell, tá? Jennifer Howell, Samantha Macmillan, expert, mostrando que as fotos eram editadas. O diagnóstico, tá? O diagnóstico que a Amber foi toda confiante, né? Com a pessoa contratada por Johnny Depp para conversar com a Amber, passou 12 horas conversando com ela. Ela provavelmente toda confiante de que ela era uma puta atriz, ela iria convencer a psicóloga sobre o diagnóstico, tá? Não convenceu.
Aconteceu que a psicóloga falou que ela tinha 2 transtornos, um de borderline e outro de personalidade histriônica, beleza? E aí vamos lá. Antes de elas deporem, tanto a Jennifer Howell quanto a Samantha Macmillan, eu coloquei vídeo aqui no canal trazendo o depoimento delas, tá? Antes delas deporem. Por quê? Quando as pessoas que estavam próximas da Amber e do Johnny e da Whitney viram o que aconteceu e viram que não era verdade, elas prontamente se colocaram a depor. A Samantha Macmillan foi estilista e maquiadora da Amber, não só da Amber, mas de todo o elenco do Aquaman. E ela preparou a Amber para os principais eventos, incluindo os eventos que a Amber disse que ela foi espancada, né, por Johnny Depp, mas ela disse que não viu nada, viu ela sem roupa, viu ela sem maquiagem, na luz do dia, de perto, e ela não tinha absolutamente nada, beleza? Esse foi um dos fatores que ela não estava em UK, mas estava nos Estados Unidos. Outro fator, a Jennifer Howell era a irmã por escolha da Whitney, tá? A Whitney falou que chamava ela de a irmã escolhida. E ela falou, não só para Jennifer Howell, mas como para todo mundo do escritório que trabalhava com ela, que a Amber era maluca, que a Amber era agressiva e que estava com medo de viver com a Amber, tá? Inclusive falou do incidente da escada, que foi o único incidente que existia uma prova teoricamente cabal, que alguém realmente viu Johnny Depp batendo nela, e ela desmentiu tudo. Então essa mulher, a Jennifer Howell, a irmã escolhida da Whitney, contratou a Whitney, conheceu ela no voluntariado e mais pra frente contratou ela full time, pagando como diretora, gerente. E foi nesse momento que ela falou, não só para Jennifer Howell e para todos do escritório, como foi esse incidente da escada, tá? Ela falou que a Amber que tentou empurrar ela da escada, a própria Whitney, e que Johnny Depp impediu, tá? Ela falou isso para a irmã por escolha dela. Ela falou isso. Então, esses 2 depoimentos foram grandes reviravoltas que Johnny Depp conseguiu trazer pro caso dos Estados Unidos, que ele não tinha disponível em UK, entendeu? Outra coisa, Johnny Depp não sabia que ela tinha foto e quais eram as fotos que ela iria apresentar. Então, ele sabendo que as fotos eram mentira, no processo dos Estados Unidos, contratou um expert de metadados para averiguar se aquelas fotos eram verdadeiras. E ele falou, todas as fotos foram editadas. Os tamanhos não batem, as cores não batem. São tamanhos diferentes. O EXIF file está dizendo que a foto foi editada. Tá? O EXIF file é os dados da própria foto que fica incutido na foto. Tá? E aí com um programa específico você consegue abrir e ter todos os dados da foto, seja lente, seja local, seja PPI, qual celular, câmera, tudo, você consegue ter tudo. E lá estava mostrando que a foto foi salva por um programa de edição, entendeu? Então quer dizer, aí a gente tem um sistema diferente, um local diferente, Label Tourism, a gente tem testemunhas diferentes, tá? Que desbanca tudo que ela tem. A gente tem como testemunha, a gente tem a Samantha Macmillan e a gente tem a Jennifer Howell. A gente tem experts, tá? De todo tipo, falando quem realmente é a Amber Heard. O juiz de UK desconsiderou praticamente todas as provas do Johnny Depp. Mensagens, fotos, gravações, todas as provas que o Johnny Depp tinha e que ele estava sob substâncias psicotrópicas ou alcoolizados ou qualquer coisa desse tipo, o juiz desconsiderou, entendeu? Então assim, foi um negócio bem estranho que aconteceu, para falar a verdade. Se você for comparar, você vai ver que foi um negócio muito estranho que aconteceu, tá? Mas bem, foi por conta de todos esses motivos que Johnny Depp perdeu em UK e venceu nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou ou te informou de alguma maneira, curte, pega esse vídeo e compartilha para as pessoas que estão acompanhando o caso. E se você quiser entender realmente o que aconteceu do início ao fim, eu vou deixar uma playlist aqui com todos os vídeos, beleza? E aí você vai entender exatamente o que eu estou falando. Você vai ver as provas que eu trouxe antes delas deporem, você vai ver documento que eu trouxe antes deles aparecerem, e porque eu tenho contatos no United States of America, tá? Que me ajudaram.
E é isso, espero que você tenha gostado e tamo junto. Bubbles, we holding our liquor down. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, your 10, the rubber band, come on for the 100 pound.